Olá, bem-vindo à sua aula número 79 de programação em Python, e nessa aula a gente vai falar sobre o módulo Shelf. Você deve estar notando que eu estou usando o Linux agora. Não vai fazer a menor diferença para as nossas aulas. A única coisa que vai mudar é que não vai ser mais colorido o código que eu estiver digitando aqui, a não ser que eu digite no editor de texto. Fora isso, pense que eu estou usando o Shell como normalmente. Você também pode usar a prompt do comando do Windows para executar o Python. Em vez de digitar Python 3, você só digita Python e você pode executar lá. Mas a gente só vai ver mais para frente algumas aplicações do uso do Python na prompt de comando. Então, vamos falar de Shelf. Na aula passada a gente falou sobre o módulo Pickle. E quando a gente estava falando sobre o módulo Pickle, eu mostrei como ele era mágico e como ele, na maioria das vezes, ele vai tratar a gente super bem e vai resolver a maioria dos nossos problemas. Agora, uma limitação que o Pickle tem é, por exemplo, a gente sabe que para colocar um objeto dentro do nosso arquivo a gente usa pickle.dump. E que na hora de carregar, a gente vai usar o pickle.load e a gente vai carregar na ordem que os arquivos, objetos foram depositados lá dentro. O problema é o seguinte, se eu estiver tratando de vários objetos, eu vou ter que carregar eles um por um na ordem correta. O que pode ser um problema. Às vezes você precisa de uma organização maior. Se um dos seus objetos estiver no lugar errado, logo você já vai ter um problema e seu programa vai parar de funcionar. Então, para esses casos em que você precisa organizar melhor os seus objetos, você usa o Shelf. Então, para começar a trabalhar com o Shelf, você digita import, o nome do módulo é o Shelf. E o que é o Shelf? Nada mais é do que um database, lembra quando a gente viu o DBM, só que ele vai criptografar os objetos que eu colocar usando o Pickle. Então, por exemplo, se eu criar minha variável, que é o database, eu vou dar aqui shelf.open, o nome do database, shelf.db, e fechar. Aqui ele já está naquele modo create. Ou seja, se existir um database, ele vai abri-lo. Se não existir, ele vai criar um novo. Você está vendo aqui o nosso database. E se eu quiser adicionar um objeto a esse database, eu vou usar aquela sintaxe de dicionário. Então, db lista e eu coloco aqui um objeto. Então, no caso, eu vou colocar uma lista de 4 números. E se eu olhar para o objeto que está nessa chave, é exatamente o objeto que eu acabei de colocar. Eu posso também colocar objetos que eu mesmo defini, assim como no Pickle. Então, se eu criar uma instância de pessoa e adicionar para o Pickle, ou para o Shelf, na verdade, com db pessoa, você vai ver que ele não vai dar o menor problema. O que a gente precisa lembrar é a sintaxe de dicionários para poder lidar com o database. Então, posso percorrer as chaves do meu database. Eu posso perguntar se uma chave está dentro do meu database. E assim por diante. Só lembrar, para deletar uma chave, você usa o del e o db que você quer com a chave já para você poder deletar, certo? Então, para você fechar, você dá db.close e vamos olhar o nosso arquivo, né? Se você ver que ele criou na pasta que eu estou trabalhando, vou dar só uma amostragem para vocês. Você vai ver que ele é todo criptografado. A gente consegue entender alguns trechos específicos, mas de resto, em geral, ele não entende nada, certo? Então, o que mais dá
dá pra gente fazer ou que dá problema com o shelf. Primeira coisa, veja que eu perdi minha definição do objeto pessoa. Então, assim como no Pico, se eu tentar aqui pegar a minha pessoa, ele vai dar um erro, certo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que redefinir pessoa ou ter pessoa definida no nosso módulo. Então, aí nesse caso, se você tentar pegar a pessoa, você vê que ele pega adequadamente. Agora vamos supor que eu queira modificar um dos meus objetos. Por exemplo, o objeto lista, eu quero que ele passe de 1, 2, 3, 4 para 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, nada mais, nada menos eu quero do que colocar aqui um append 5. O problema é que se eu fizer isso, no formato que eu coloquei aqui, você vai ver que o meu objeto ele não é modificado. Por quê? Porque quando eu chamo o objeto do meu database pela chave, ele não devolve meu objeto em si, mas sim uma cópia desse objeto. Então, para fazer essa modificação, a priori, a gente teria que reter o meu objeto numa variável que eu criar. 2, fazer as modificações desse objeto a partir da minha variável. 3, recolocar naquela mesma chave o meu objeto. Se você olhar agora para o dblista, você vai ver que ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Agora, pode ser que você queira essa sintaxe aqui, de colocar diretamente o ponto append. Para isso, o que você faz? Na hora de abrir o seu database, a função open tem um argumento pré-definido, que é o argumento writeback. Então, o writeback, que se escreve assim, ele por default ele está inicializado como false. Se você inicializar ele como true, então se eu fizer isso, se eu pegar agora o meu dblista e colocar um 6 e olhar para o meu dblista, você vai ver que ele modificou. O único problema é que o nosso programa ele vai ficar mais lento. Então, é bom você evitar usar o writeback, a não ser que seja estritamente necessário. Então, com isso, a gente já olhou para todo o shelf, né? Então, que ele é muito poderoso. Para casa, como sempre, vocês têm um exercício. Então, se você abrir o seu arquivo lá na pasta do Dropbox dessa aula, exercício.txt, você vai ver que tudo que você tem que fazer é pegar aquele mesmo joguinho que eu mostrei para vocês. E o que vocês vão fazer? Vocês vão criar outro método de salvar e de carregar. Só que esse método salvar e carregar, você vai criar dentro da classe luta. Para que seja possível salvar durante o combate. Então, enquanto o player estiver lutando, ele também tem a opção de salvar. E por que você vai usar o chef? Porque além de salvar o player, você vai ter que salvar os inimigos. Então, requer que você tenha um nível de organização maior. Claro que, para esse exemplo, não é estritamente necessário você usar o chef. Só tem dois tipos de classe distintos. Então, é um pouco de exagero. Mas é uma forma de eu mostrar para vocês alguns dos usos de shelves. Certo? Então, é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.